pessoal, vamos continuar falando sobre adequações curriculares. Se você não assistiu ao vídeo sobre legislação, volta lá, assiste, depois venha para cá. Agora nós vamos falar sobre os aspectos que devem ser considerados na elaboração de uma adequação curricular. Nós precisamos ver os aspectos organizativos, de conteúdos e objetivos, procedimentos didáticos, temporalidade e processos avaliativos. Nós temos as adequações consideradas de pequeno porte e de grande porte. Então, em primeiro lugar, o professor e a equipe pedagógica precisam ver as adequações de pequeno porte. São aquelas adequações que a gente consegue realizar no nível ali da sala de aula. Não precisa de grandes coisas, por isso que a gente chama de pequeno porte, né? Por exemplo, eu preciso de alguma modificação na estrutura física da sala de aula, por exemplo, na organização das cadeiras, das carteiras. Essa atividade o estudante vai realizar sozinho, ele vai realizar em dupla, trio, em pequenos grupos. A sala, ela vai estar em círculo, nós vamos fazer espaços determinados para alguma coisa. Quais os recursos que a gente vai utilizar? A lousa, cartazes, data show, material concreto, qual o tempo que o estudante vai ter para realizar essa atividade? Ele vai seguir o tempo determinado para os seus colegas, ou ele vai ter mais tempo, ou eu vou dividir esse tempo em vários espaços. Por exemplo, uma atividade, ao invés dela ser realizada todas de uma vez, eu vou dividir em pequenos passos. Então ele vai fazer um pouco agora e vai fazer outra coisa, depois ele volta e continua. Como que ele vai realizar? Em quantos passos, em quantos dias, em quantos períodos? Ele vai realizar antes do intervalo, depois do intervalo? Então, como que eu vou organizar essa questão, né? E o conteúdo? O conteúdo para esse estudante é um conteúdo igual da turma? Eu vou dar o mesmo conteúdo, só que de uma outra forma, utilizando um outro recurso? Eu vou trabalhar o mesmo conteúdo, só que os objetivos pedagógicos para esse estudante vão ser diferenciados. Eu preciso pensar nas necessidades desse estudante. Muitas vezes, por exemplo, a gente trabalha um determinado conteúdo com a turma, mas os objetivos a serem trabalhados com o meu estudante com TEA são diferentes daqueles objetivos para a maioria dos colegas da turma. Mas o conteúdo na mesma linha, é o mesmo tipo de conteúdo. Por exemplo, né? As metodologias que eu vou utilizar. Muitas vezes, para aquele estudante, eu preciso usar uma metodologia mais apropriada para ele. Eu preciso, por exemplo, usar uma organização mais detalhada. Eu preciso indicar por meio de imagens o passo a passo que ele deve fazer. Ao terminar de executar a atividade, ele vai receber um reforçador ou um período de descanso. E a avaliação desse estudante, ela deve estar de acordo com o que foi preconizado durante toda a adequação. Então, não é possível, durante o processo, ele realizar com determinada metodologia, com determinado material, com determinadas estratégias, e na hora de ser avaliado, eu avaliar de outra forma. Então, a avaliação, ela tem que estar em consonância com as adequações realizadas durante todo o período também, né?
As adequações de grande porte. Então, aquelas de grande porte, elas precisam ser bem pensadas. São aquelas que vão mudar basicamente a estruturação. Por exemplo, às vezes eu preciso introduzir conteúdos para o meu estudante. Aquele conteúdo especificado para os estudantes da turma, mais algum. Por exemplo, as questões de comunicação alternativa, né? Eu preciso introduzir se o meu estudante ele tem dificuldades comunicativas. Então eu preciso, além do que é trabalhado com os outros estudantes, acrescentar a questão da comunicação alternativa. Por exemplo, se ele tem um foco de interesse muito grande num determinado assunto, geralmente ele sabe muito sobre aquele determinado assunto. Então, eu aprofundar o conhecimento nesse assunto é interessante. Não só a eliminação do conteúdo, como a maioria dos professores pensam, né? Não é só a eliminação. E se precisar eliminar, o que eliminar? E aí é uma sugestão pessoal minha. Professor, nunca elimine o conteúdo sozinho. Veja, estude, pense junto com a equipe pedagógica, porque é muito complicado a gente dizer o que o aluno deve ou não deve aprender. Então, a gente precisa pensar em equipe, se for necessário, o que eliminar. E muitas vezes a gente tem que priorizar os pré-requisitos, aqueles conteúdos que são importantes, que são relevantes para que ele adquira outros, né? A questão dos objetivos também, dos objetivos pedagógicos. Quais os objetivos que eu devo eliminar de acordo com a condição atual do meu estudante? Se for o caso de eliminar objetivos, nem sempre a gente precisa eliminar objetivos. Às vezes é questão de postergar, deixar para depois. Então, por exemplo, a turma vai trabalhar com esses objetivos. Eu vou trabalhar com esses objetivos em relação à turma. Mas o fulano vai trabalhar com esses objetivos só no segundo semestre, por exemplo. Então, é uma questão que precisa ser bem estudada e analisada de acordo com o caso do estudante, né? E se for o caso ainda, introduzir novos objetivos para ele, de acordo com a necessidade, assim como a gente falou a questão do conteúdo, né? Se for o caso, modificar a metodologia de acordo com a necessidade, com o processo de aprendizagem deste estudante. Muitas vezes a gente precisa, por exemplo, de introduzir métodos específicos para aquele tipo de estudante, de acordo com a necessidade dele. Como eu já falei, a gente precisa introduzir, por exemplo, uma comunicação alternativa, tecnologias assistivas, um método um pouco mais concreto, utilizar mais a metodologia com base em imagens. Então, a escola, ela precisa conhecer as metodologias para ver qual será a mais adequada ou quais serão as mais adequadas para aquele estudante naquele momento, né? E como a gente já falou, a avaliação ela deve estar em consonância com tudo que foi adequado para esse estudante. Não esquecendo a importância, por exemplo, de uma avaliação inicial, antes mesmo de se fazer a adequação curricular. Conhecer esse estudante e saber o que ele precisa aprender, de acordo com o conteúdo estabelecido para aquele ano, né? Para os seus colegas, por exemplo. Então, aplicar uma avaliação de sondagem para conhecer esse estudante é fundamental, até para a gente poder realizar as adequações mais próximas à sua necessidade, tá? Então, só para ressaltar,
As adequações curriculares, elas devem ser elaboradas no início do ano letivo pelo professor regente de cada disciplina, mas com a colaboração da equipe pedagógica. Se tiver professor de AE, coordenadores, esses podem auxiliar. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Aperte aí o sininho, viu? Espero vocês!